Então, boa noite a todos. Nós vamos iniciar mais um estudo do REG. E essa noite, então, uma noite especial. Nós temos um palestrante, que é o Marco Bernardi, mas a gente vai fazer, então, a nossa parte inicial pela Geórgia e depois a Elisa, então, fará a nossa prece. Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura da nossa mensagem, né? Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico, Ir e Ensinar. Portanto, ide e ensinai. Jesus. Está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura. Honrou o trabalho e o estudo no lar e, em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com um indiscutível acerto, Jesus é chamado Divino Mestre, não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos, com o seu sacrifício, a justa maneira de buscá-lo. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai para que os outros aprendam como é preciso fazer. Boa noite. Após essa linda página, convido a todos a fechar os olhos e, como se nós tivéssemos entrado num quarto silencioso, buscar esse mestre que nos fala a página, esse Jesus amado, irmão, protetor e divino mestre, aquele que realmente exemplificou o amor. E nesse momento em que iniciamos mais uma vez o estudo do Evangelho, que possamos, Senhor, abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos absorver esses ensinamentos. Agradecemos a todos os mentores espirituais, Meimei, e ao mentor espiritual de cada um que se faz presente, que nos auxilie a nos manter serenos, nos manter conectados, para, através desses ensinamentos, podermos fazer como mestre, exemplificá-los. Senhor, dai-nos a sabedoria, a paciência
a força, a fé que tanto precisamos para essa transformação e para essa exemplificação. Aos mentores espirituais, pedimos que eles possam envolver o Marcos nesse momento de explanação, mostrando a ele aquilo que nós estamos necessitando escutar. E desde já agradecemos o amparo, a proteção de cada um. Que assim seja, por graças a Deus. Obrigada, Jorge. Obrigada, Elisa. Então, como eu disse, Marcos Bernardi volta aqui para nos ensinar, né? Ele vem da passagem evangélica e te ensinar. Porque, Marcos, foi realmente uma disputa à escolha. Não pode dar tríplice. É, Foi uma briga, gente. Eu cheguei no momento e falei, eu não vou escolher porque eu vou empatar, então não vai dar certo, né? Acabou que foi o terceiro escolhido, né? E o tema realmente é super interessante. É o sentido profundo da reconciliação com os adversários. Bem, todos nós conhecemos o Marcos, né? Ele é trabalhador do Centro Espírita, é professor Laire Ramos, né? Laire, Laide Hans. Laire É, Hans, é. Hans. E fica em Campinas, É é Campinas, Campinas, Campinas. né? Um bairro de Campinas. É. Como tá saindo aí, mãe? Você também é professor, né? Você é professor em que Eu sou, eu nível? sou. Você fechou o microfone. Fechou o microfone, Marcos. Será que foi eu? Não. O microfone está fechado. Pronto. Pronto, saiu? Ah, Saiu. beleza. Eu sou professor universitário. Ah, professor universitário. Então, com a palavra, Marcos, fique à vontade, Tá a casa ótimo. é sua. Bom, minhas amigas, muita alegria. Agradeço. Se deu briga por causa do tema, não tem problema. Depois eu volto, faço outro com todo prazer, tá Sim, bom? É. Então, boa noite a todos que estão nos ouvindo, aqueles que virão a nos ouvir depois. E aí a gente vai falar sobre a reconciliação, né? É, e se a gente começasse com uma pergunta simples, né? Porque às vezes a gente. Uma vez eu vi o Chico Xavier falando uma coisa muito interessante, e outra, agora que me lembro de cabeça, que o Emmanuel, ou, perdão, o Divaldo falou, né? Não sei se é uma história conhecida até. Que o Divaldo começou a psicografar a Joana de Ângeles, e psicografar a Joana de Ângeles, e uma mensagem, duas mensagens, três mensagens. E aí chegou num tempo, um momento que ele falou assim: puxa vida, né, benfeitora? Você escreve mensagem para tantas pessoas, você consola tantas pessoas, você manda tanta coisa para tanta gente, e você nunca mandou, nunca escreveu uma mensagem para mim. Aí a Joana de Ângeles falou assim: como assim? Eu escrevi várias para você. Aí ele falou: não. Aí ela falou: pega lá as mensagens que eu te escrevi, as últimas. Ele pegou as mensagens. Aí ela falou: como é que começa a mensagem? Tu, tarará, tarará, tarará. Ou seja, ela falou: Divaldo, todas as mensagens, em primeiro lugar, eram para você, né? E por que que eu estou fazendo essa brincadeira, minha gente? Porque às vezes a gente, como espírita, você vai ouvir uma palestra e você fala assim: minha esposa tinha que estar aqui, minha filha tinha que estar aqui, minha mãe tinha que estar aqui. Isso aqui é perfeito para ela, né? Então, reconciliação. Então, antes que algum de nós cometa esse erro, eu faço uma pergunta muito simples. Quem é na Terra que não tem uma reconciliação para fazer? Quem é na Terra que não encarnou com várias reconciliações no pacote? Então, se você, com todo respeito a quem nos ouve ou ouvirá, se você achar que essa palestra é para o seu irmão, seu pai, sua mãe, você já começou errando. Exceção de um mentor encarnado escondido, se o Emmanuel estiver ouvindo, deve estar com seus 20 e poucos anos, me perdoe, mas tirando ele mais uma meia dúzia, para todos nós, todos precisamos nos reconciliar. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 25.
E Jesus vai dizer: reconcilia-te o mais depressa possível com o seu adversário, a fim de que esse não lhe entregue, salvo engano, eu até vou pegar aqui, eu acho fácil. Ah, aqui, ó. Só um minutinho. Com o seu adversário, enquanto estás, reconcilia-te o mais depressa possível com o adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que não aconteça de o adversário te entregar ao juiz e o juiz ao oficial de justiça, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, de lá não sairás enquanto não pagares até o último centavo. Então é uma passagem famosa de Jesus, que muitas vezes a gente lê com pressa. E a gente não percebe os elementos que parecem que estão ali, mas Jesus não fala nada à toa, Espírito de luz não fala nada à toa. Nenhuma palavra na frase é igual Emmanuel. Quando você lê Emmanuel, cada palavra tem um porquê de estar ali. Então vamos lá. A gente tem 3 elementos aqui: reconciliação, o mais depressa possível, tempo, e caminho, enquanto estás com ele no caminho. Bom, por que será que Jesus deu esse senso de urgência ao processo? Por que Jesus não disse simplesmente: Miriam, reconcilia-te com a tua adversária? Não, reconcilia-te rápido. Reconcilia-te o mais depressa possível. E aí, minha gente, tem um ponto para a gente parar e pensar com cuidado. Por quê? Porque às vezes nós espíritas, a gente usa a eternidade contra nós e não a nosso favor. Como assim? A pessoa fala assim: a vida não acaba, a vida é eterna. É consolador você saber que você vai poder voltar para refazer os seus erros. É consolador você saber que você vai ter outras vidas. Mas eu pergunto para vocês, quantas vezes, gente, isso não vira uma desculpa para a gente protelar as coisas? Sabe aquela coisa? Você brigou com alguém, você está magoado com alguém, está chateado. Você fala: não, não, no seu tempo as coisas vão se ajeitar. Alguém fala assim: mas Marco, você tem que se entender com o fulano. Não, não, fique tranquilo, na hora certa a gente vai se ajeitar. Beltrano, você tem que perdoar. Dê tempo ao tempo. E aí você vai dando tempo, vai dando tempo, vai dando tempo, e porque a vida não acaba, certo? Verdade, a vida não acaba, mas a encarnação acaba. Então, quando Jesus fala, quando você está com ele no caminho, ele está falando dessa vida. E aí você pega o nosso Chico, e uma vez perguntaram para Chico assim: Chico, qual é um dos maiores tormentos, um dos maiores sofrimentos do homem na erraticidade, quando ele se vê no mundo espiritual? E Chico disse assim: olha, do que eu tenho visto ao longo da vida, um dos maiores sofrimentos do homem no plano espiritual, quando ele desencarna, é a sensação do tempo desperdiçado. É justamente a sensação de que a vida foi, que a existência escorreu-te pelos dedos. Então, Jesus começa por nos alertar. Cuidado com essa história. Cuidado para não transformar as múltiplas encarnações, ao invés de ser um consolo, virar uma desculpa para você não fazer o que você tem que fazer. Tem uma passagem do Evangelho de João, salvo engano, capítulo 12. Jesus cura lá, ressuscita, entre aspas, Lázaro. Jesus tinha voltado da Judéia, onde tinham tentado apedrejá-lo.
E aí Jesus cura Lázaro e Jesus fala para os apóstolos: agora vamos voltar para a Judéia. E Pedro, né, que era o mais verdadeiro de todos os apóstolos, né, deve ter olhado e falado assim: o senhor está de brincadeira, né? Acabaram de tentar nos apedrejar lá, o senhor acabou de fazer um milagre maravilhoso, nós vamos voltar para lá. E Jesus responde assim: gente, não são 12 as horas do dia? Porque o judeu dividia o dia em 2 ciclos de 12 horas. O dia sempre começava às 6 da tarde, né? E aí das 6 às 6 da manhã eram 12 horas, e das 6 da manhã às 6 da tarde eram as outras 12 horas. Aí Jesus diz assim: quem anda durante o dia não tropeça, porque há luz, mas quem anda à noite tropeça, porque ele não pode ver. E numa outra passagem, ele diz a mesma coisa, só que ele diz assim: chegará a noite, quando ninguém pode caminhar. E a noite é uma metáfora para o quê, minha gente? Para o fim da existência. Então Jesus começa por nos alertar: não basta você se reconciliar, reconcilia-te hoje. É como se Jesus falasse: me dá uma boa razão para você deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. A segunda coisa que é muito bonita, gente, é que é o seguinte: Jesus não diz perdoa. Jesus diz reconcilia-te com o adversário. Perceberam? Jesus não falou assim, reconcilia-te com o adversário, caso ele te peça perdão. Jesus não diz reconcilia-te com o adversário somente se você tiver certo. Aliás, a história de perdão é muito mais nossa do que de Jesus. No capítulo 8, se não me engano, de Mateus, o capítulo anterior termina com Jesus falando que nenhuma ovelha será perdida. Aí ele inicia a próxima perícope dizendo assim: portanto, se o teu irmão te ofendeu, vá até ele e exibe em particular a falta dele. Porque se ele te ouvir, você ganha esse irmão. E se ele não te ouvir? Vá e pegue 2 testemunhas e volte a falar com ele. Porque na lei judaica, 2 testemunhas atestavam a verdade de algo. É por isso que no julgamento de Jesus, eles vão buscar 2 testemunhas para poder condená-lo. E aí Jesus continua: e se ele mesmo assim não te ouvir, vá até a igreja. Perceberam? Jesus está dizendo assim, ó, tenta reconciliar de qualquer jeito. E olha o mais bonito, gente. Jesus vai dizer assim, ó, se o teu irmão te ofendeu, ele não está dizendo para aquele que ofendeu, ó, se você ofendeu alguém, vai até a pessoa e pede perdão. Não, Jesus está dando um passo a mais. Ele está dizendo, você que foi o ofendido, vai até teu irmão. É como se Jesus falasse assim, pouco importa quem ofendeu, quem foi ofendido. Pouco importa quem tem que perdoar, quem tem que pedir perdão. É quase como se ele dissesse, até porque vocês, aí na Terra, estão encarnando e reencarnando. O ofendido de hoje é o ofensor de ontem. O ofensor de ontem é o ofendido de anteontem. Então vai saber nessa história se só não é uma troca de posição. E olha que interessante, sabe aquela história do 70 vezes 7? É na mesma passagem. Então Jesus está falando, olha, perdoa, chama pessoas, reconcilia, fala com as pessoas, fala com a igreja, tenta reconciliar de tudo quanto é jeito. E quem entra com a história do perdão é o Pedro. É o Pedro que vai falar, mas ô Senhor, até quantas vezes eu perdoo esse cara? E Pedro, querendo dar uma incrementada, ele fala até 7 vezes, porque na lei judaica era até 3. Então, Pedro quis, de uma certa forma, mostrar para Jesus que ele era generoso. E aí Jesus falou, não, 7 não, 7 vezes 7, 70.
Quem falou de perdão? Não foi Jesus. Jesus falou de reconciliação. Quando a gente lê aquela maravilhosa história do filho pródigo, que o filho vai, desonra o pai, pega a riqueza do pai, cai na farra, acaba com tudo, volta daquele jeito, depois de ter feito tudo aquilo com o pai. Quem lembrar da passagem vai lembrar que o pai, quando vê o filho voltando, o pai sai correndo que nem um doido para abraçar o filho. É como se aquele pai falasse assim: pouco importa, pouco importa quem fez, quem deixou de fazer. E, gente, no fundo não é assim mesmo. Quem aqui já teve, dada a nossa condição miserável, quem aqui já teve a experiência de brigar com uma irmã, brigar com o marido, brigar com um amigo muito querido? Na hora da reconciliação, que você se abraça, você não esquece na hora quem ofendeu, quem foi ofendido? Na hora do paraíso daquele abraço, é como se você dissesse: esquece. Quem ofendeu, quem foi ofendido é o de menos. A alegria desse abraço é tanta que não importa quem ofendeu. O que importa é reconciliar. Mas como a gente tem um orgulho danado, qual que é a conduta mais comum, gente? É assim: olha, lidei com duas amigas recentemente, uma falou assim: olha, não, eu sou cristã. Falei, tá bom, eu sou cristã. Se ela vier me pedir perdão, eu perdoo. Se ela vier me pedir perdão, a gente faz as pazes. Ou seja, humilhe-se perante mim, que eu posso até te perdoar. E o terceiro elemento, Jesus vai dizer, ó, você se reconcilia o mais rápido possível enquanto você está com ela no caminho. Eu falei uma vez sobre isso num grupo e uma pessoa me disse assim, olha, Marcos, você tem toda a razão. Puxa vida, isso que você está dizendo é tão verdadeiro. Pena que, infelizmente, para mim não serve mais. E eu perguntei, por quê, minha irmã? É porque eu tive um casamento muito, muito desarmônico, de muita briga, muito xingamento, muita ofensa. Só que eu me separei do meu marido há 10 anos e eu perdi o contato com ele. Eu não sei nem onde ele está. Então nós não estamos mais no caminho, ele não está mais no meu caminho. Eu não tenho mais como me reconciliar com ele. É como uma filha que falasse assim: olha, eu tive um pai terrível, um pai que foi violento, agressivo, me maltratou, mas ele já desencarnou há 10 anos. Ele não está mais no meu caminho. Não tenho mais como fazer essa reconciliação. Será? O que será no sentido profundo que quer dizer estar com o adversário no caminho? Será que Jesus, minha gente, estava falando só do aspecto material? Só do aspecto físico? Porque vejam, eu sou paulistano, moro em Atibaia, aqui do ladinho de Campinas, mas morei 20 anos em São Paulo. Peguei muito metrô. Peguei muito metrô na Praça da Sé, 6 horas da tarde. Abre aquela porta, você não sabe nem para onde, você não vai, você é levado, certo? Aí você pode dizer, olha, tem 10, 15 pessoas ao meu lado comigo no caminho. Mas elas não estão com você no caminho. Elas só estão ao seu lado. Não é? Tanto é assim que a pessoa está aqui, ó, a 10 centímetros da sua face, a outra aqui. Quando você sai na calçada, imediatamente você esquece o rosto das duas. Se é que em algum momento você foi capaz de guardar o rosto das duas. Então eu pergunto, elas estavam com você no caminho? Não.
elas só estavam ao seu lado. Agora, vamos supor que você está num dia ruim e você teve uma discussão com o sujeito no trem, e xinga daqui, ele te xinga dali, abre a porta do metrô, ele vai para a direita, você vai para a esquerda, você vai para um lado, ele vai para o outro. Aí você vai dizer assim, bom, então não estamos mais no mesmo caminho. Não estou com o adversário no caminho, certo? Errado. Porque ele foi para a direita e você foi para a esquerda com a cara dele na tua cabeça. E você foi para a esquerda ruminando. E você foi xingando aquele homem no caminho até o trabalho. E se bobear, você chegou lá no trabalho, você ficou mais umas 2 horas pensando nele. Então ele continuou com você no caminho, mesmo estando longe. Então eu disse para essa minha companheira, essa minha amiga de centro, eu falei, não, minha irmã, a questão de saber se esse seu ex está com você no caminho não é material, é mental. Com quem que você está no caminho? Emmanuel tem um livro fantástico chamado Pensamento e Vida, que é uma espécie de apostila que a gente lê para encarnar. E lá tem um capítulo 8, cujo título é Associação. E me lembro que ele fala alguma coisa mais ou menos assim: somos sempre a soma de muitos. Cada ação, cada providência, cada pensamento que temos, ao tê-los, expressamos milhares, e milhares nos expressam. Perceberam? Eu estou na sintonia da mágoa e do ódio. Eu estou na raiva do homem lá do metrô. Quando eu estou falando desgramado, eu espero isso, 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 eu não estou sozinho. Tem um monte comigo no caminho, sintonizados na mesma faixa espiritual. E aquele que está lá no outro prédio desejando mal para o outro, eu estou lá com ele. Então, na verdade, a gente nunca está sozinho. Você pode estar trancada no seu quarto, mas a partir do ponto que está o seu pensamento, você está expressando milhares. E milhares estão te expressando. Então, esta minha amiga, ela estava sim com o ex-companheiro no caminho. Estar no caminho não quer dizer estar fisicamente. E tem duas formas clássicas para você manter o adversário, o oponente, no caminho com você. Quais são as duas formas? Mágoa e culpa. A mágoa e a culpa são duas algemas com as quais você mantém uma bola de ferro nas suas pernas e arrasta o adversário no caminho. Contar rapidamente para vocês uma história, que é uma história verídica, aconteceu com uma senhora que eu conheço, aliás, conhecia, né, porque já desencarnou. Essa senhora, ela tornou-se espírita, depois de ter sido abandonada de uma forma cruel, vil, pelo marido, de um dia para a noite. E aí ela se tornou espírita. E aí ela foi para o centro espírita e lá ensinaram para ela sobre o perdão, sobre a caridade, sobre tudo isso. E ela cometeu um erro clássico que o espírita comete. Qual é esse erro? Eu pego lá o Evangelho segundo o Espiritismo e eu começo a ler para melhorar. E eu pego lá o capítulo
17, sede perfeitos. Aí eu abro um item que é o homem de bem. O homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua expressão, que se pergunta ao final do dia se fez todo o bem que podia, se não fez o mal, enfim, vocês conhecem. Ora, gente, o que que é aquele item? Aquele item é a meta, é o ponto final, por um motivo muito simples. Pega lá, leia quando tiverem tempo, o homem de bem. Se nós fôssemos aquilo, a gente não estava aqui. É simples assim. Então aquilo é uma meta, um ponto de chegada. E muitas vezes o espírita veste um personagem. Ele veste uma máscara do que ele ainda não é. Que foi o que essa mulher fez. Pois bem, passaram-se quase 20 anos, essa mulher desenvolveu um câncer de mama. Foi buscar tratamento na Terra e foi buscar tratamento com os médicos espirituais. Aí o mentor médico que estava atendendo, ele disse para ela já era frequentadora há muito tempo, ele disse para ela assim, irmã, você sabe o nome disso aí que você tem? Ela falou, é tumor de tipo tal. Ele falou, não. Aí ela ficou super nervosa, ela falou, meu Deus do céu, será que o médico errou o meu diagnóstico? Aí ele disse, não, minha irmã. O nome disso aí que você tem é mágoa. É uma mágoa que você alimentou e que você escondeu não apenas do mundo, você escondeu de você por 20 anos. Graças a Deus, ela foi curada, ela veio desencarnar muito tempo depois. E quando ela saiu da sessão, que ficou só o mentor com os médiuns de trabalho, ele explicou. Ele disse assim: esta mulher acorda há 20 anos no mesmo dia. Quando ela vem à consciência, a primeira coisa que assoma a consciência dela é: o meu marido me largou. Perceberam como é que você pode andar com o adversário no caminho? Tem gente que anda 20 anos, tem gente que anda uma vida, tem gente que anda existências. Quantas vezes a gente vê isso nos livros sobre desobsessão? Que é quase como se alguém tivesse que dizer assim: chega, já se passaram quantas existências? Então, quando Jesus diz reconcilia com o teu adversário enquanto está com ele no caminho, é muito mais profundo do que simplesmente a matéria. Mas a segunda algema é a culpa. Porque na mágoa eu algemo o adversário pelo que ele me fez. Mas e quando é o contrário? Quando sou eu que errei? Quando sou eu que não consigo me conformar com o mal que eu fiz a alguém? Eu não consigo me perdoar por aquilo que eu fiz. Manuel Filomeno de Miranda, nos seus livros sobre desobsessão, ele vai dizer que uma das portas, se não a principal porta por onde o obsessor adentra para te dominar, é o sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa que nós temos nos leva a uma mentalidade punitiva, quase como admitindo que nós merecemos passar por aquele tormento. Então você veja, eu fiz algo para alguém, e aí, o que que eu faço com isso? Né? O que que nos recomenda o Espiritismo? O que que Kardec ensina no livro Céu e Inferno? No livro Céu e Inferno há um item que o próprio Kardec dizia que é o resumo moral do livro Céu e Inferno.
Qual é esse item? O título é Código Penal da Vida Futura. É um item, salvo engano, tem 24 tópicos, e ele dizia, isso aqui é o resumo do livro. E se eu não me engano, no capítulo 16, ele diz assim, ó, o Código Penal da Vida Futura se resume a 3 elementos: arrependimento, expiação e reparação. É como se o Kardec dissesse: o teu erro só se apaga por completo, só se transforma por completo quando, primeiro, você tem que se arrepender do que você fez. Isso vai levar a um processo de expiação, em que a própria culpa faz parte do processo de expiação. Que só se apaga quando? Quando você repara. E como é que você repara, minha gente? Casando, tendo filho, tendo irmão, tendo pai, tendo mãe. É assim que a gente repara, viu? Bom, mas vamos supor o seguinte. A minha amiga, a minha irmã Miriam fala assim, Marcos, eu tô nessa aí que você falou. Mas sabe o que é o pior? Eu estava aqui me consumindo na culpa de um erro que eu tive com uma irmã, com uma amiga, e eu, seguindo a orientação cristã, eu fui até ela, eu pedi perdão, eu ofereci todas as formas possíveis e imaginárias de reconciliação, de reparação. Eu falei para ela, mas o que que você quer que eu faça para você me perdoar? Como é que você quer que eu repare esse erro? Mas a minha amiga não quer conversa comigo. Ela falou: não quero conversa, eu não te perdoo e mais, eu espero que Deus te puna por tudo que você fez. Aí você vai dizer: como é que eu faço então? Como é que eu posso completar o ciclo do Código Penal da vida futura? E como é que eu posso me libertar dessa algema se ela não quer reconciliar, se ela não quer conversa comigo? E aí, minha gente, eu vou citar um pequeno trecho de uma palestra fantástica do Divaldo, em que ele cita um caso real que vai nos ajudar. Ele conta um caso, pelos idos de 1800, que um sujeito nobre, muito rico, ele desencaminha uma moça muito pobre, com aquela lábia, com tudo mais, e ele desencaminha essa moça, inclusive vem a ter relações com ela. E a larga. E essa moça, no desespero, ela vai até a família e ela conta o que aconteceu. E a família a expulsa, coloca na rua. Ela, por descaminhos, por obsessão, por sabe Deus o quê, vai caindo, caindo, até que ela vai parar na prostituição. Passa-se um tempo, esse homem se converte. E ele, ao se converter, se arrepende profundamente do que fez, arrependimento. A culpa o consome, expiação. Ele procura a moça que estava na prostituição, e ele era um nobre, e oferece-se para casar com ela. Ou seja, eu vou reparar tudo que eu fiz, não me importa se você está na prostituição, eu vou casar com você e vou levá-la para as altas cortes. A moça não aceita, a moça o ofende, a moça diz que prefere ficar na prostituição, sabe-se Deus o quão obsediada ela já estava nesse momento. E ela diz: a única coisa que eu espero é que você seja consumido pelo fogo do inferno, que Deus te leve para o pior lugar, enfim. Aí o Divaldo vai dizer assim: olha, está escrito lá,
reconcilia-te com o teu adversário antes que ele te entregue ao juiz, certo? Esse juiz tem um duplo sentido. O primeiro, obviamente, é Deus, que é o único juiz. Mas o segundo é Deus dentro de nós, que é a consciência. Porque a consciência nada mais é que a voz divina dentro de nós. Mas aí como é que vai fazer? A mulher não quis. Quem nos ajuda, mais uma vez, é o mestre Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 120. No capítulo 120 do livro Pão Nosso, o título é Conciliação. Emmanuel cita essa passagem que nós lemos do Evangelho de Mateus, e aí ele vai dizer assim, ó: muitas almas enobrecidas, após receberem o convite desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. É o homem e a mulher. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te. O que quer dizer? Faz a tua parte. Perceberam? Concilia-te. Não importa a reação do outro, importa a tua conduta. Quando você está dando um pão para um necessitado, importa se ele vai dizer obrigado ou não? Não deveria importar. O que deveria importar é a tua conduta e a sua alegria em ver alguém que está com fome comer. Emmanuel continua: corrige quanto for possível relativamente os erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Aí ele vai continuar o trabalho todo, né? E vai dizer o seguinte: ele termina por dizer assim: trabalha, pois, quanto seja possível, no capítulo da sua harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, ele não quer a paz, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Porque se esse adversário for querer te entregar para o juiz, é como se Deus dissesse assim: não, meu filho, ele fez a parte dele. Ele ofereceu a conciliação. Ele ofereceu a reparação. Você não quis. E na palestra, o Divaldo vai dizer, minhas amigas, que muitas vezes essa reparação de um mal que você fez, ela não precisa necessariamente ser para aquela pessoa que você fez o mal. Então, esse homem pode se arrepender, essa mulher pode mandar ele passear, e de repente esse homem começa a ajudar mãezinhas solteiras. Esse homem começa a ajudar crianças no orfanato. Percebem? Ele vai reparar de uma outra forma, já que aquela pessoa não quis a reparação. Portanto, são duas algemas com bolas de ferro terríveis que nos fazem andar com o adversário, a mágoa e a culpa. Mas e se o meu adversário não quer andar, não quer reconciliar? Eu vou andar com quem? Anda com Jesus. Não tem companhia melhor. Porque se a gente andar com Jesus, automaticamente a gente se reconcilia com todo mundo. Porque se a gente andar com Jesus, primeiro de tudo,
a gente vai se reconciliar conosco mesmo. A gente vai nos perdoar para poder perdoar. A gente vai ser generoso conosco mesmo para poder ser generoso com o outro. E, sobretudo, a gente não vai querer saber quem errou e quem acertou, quem tem que pedir e quem tem que oferecer. A gente só vai querer estar junto, porque a alegria do abraço, ela é maior do que qualquer coisa, porque a paz da harmonia é maior do que qualquer coisa. Portanto, vamos escolher qual caminho vamos andar. Vamos escolher o que que nós vamos fazer do nosso tempo presente. E, sobretudo, vamos nos reconciliar conosco, com Deus, porque quando isso acontecer automaticamente, a gente se reconcilia com a humanidade inteira. É isso. Muitíssimo obrigado por terem me ouvido. Nossa, Marcos, é sempre muito bom ouvir você. Desde a primeira vez que você começou a falar da reconciliação, assim, meu foco era a reconciliação comigo mesmo, né? Você se reconciliar, porque a culpa é isso, não é? Você se reconciliar com você, né? E foi o que esse senhor fez, né? No exemplo de Divaldo, né? Porque eu acho mais difícil a gente se reconciliar com a gente mesmo, às vezes, sabe? Com certeza. É muito mais complicado, né? Às vezes, não sei, às vezes com o outro, talvez seja para mim, a minha visão, eu enxergo que com o outro é mais fácil do que comigo mesmo, por causa dessa culpa, dessa exigência, né? A gente às vezes é muito exigente, a gente quer, e às vezes a gente tem dificuldade. Muito obrigada, foi É, muito bom ouvir você. fico feliz. Olha, Alguém? só um detalhe que Ah, eu acho que é interessante, só para comentar, e quem quiser comentar junto seria muito bom. Tem um espírito chamado Hamed. Ele tem aham. vários livros, né, maravilhosos. Renovando Atitudes, Atores da Alma. E o Hamed tem uma expressão que ele diz, Miriam, ele fala assim, a culpa é crueldade íntima. A culpa é uma espécie de, é uma forma de você ser cruel com você mesmo, né? É como se Tortura, né? Isso, exatamente, Solange. É como se você estivesse espezinhando a você mesmo, né? É falta de generosidade Com consigo, você mesmo. com você mesmo, percebe? Porque é como se você falasse assim, imagina um sujeito que não desculpa ninguém, qualquer coisa, mínima coisa que seja, ele não desculpa. Você vai falar, nossa, que cara duro, que cara sem generosidade, que cara cruel. Ora, quando você faz isso com você, você é cruel consigo mesmo, você não tem generosidade consigo mesmo, né? É terrível. A culpa a culpa na verdade não serve para nada, né? A verdade é Não. essa. Gente, Quando é alguém que vão ser gostaria? as próximas palestras? Os outros dois temas? Os outros dois teus. Esse já foi, né? Muito bom. Vamos marcar, vamos Vamos marcar. marcar. Ô, Marcos, deixa eu fazer um Oi, comentário aqui. Eu, pois assim, não. eu quero, assim, até parabenizar você, porque esse entendimento dessa parte, né, reconcilia-te com o teu irmão enquanto está no caminho, eu nunca havia pensado desta forma que você colocou, entendeu? Para mim, é aquele que está ali convivendo diariamente comigo, né? A gente pensa logo nas pessoas da família, que normalmente onde a gente encontra os principais adversários, né? E às vezes não diretamente na família que eu formei, mas entre irmãos, primos e parentes, aquela coisa de que você está distante, você diz assim, é meu parente de sangue, mas não considero próximo a mim, enfim. E eu nunca, e o exemplo que você deu, usando a questão do trem, né, que você está ali, você às vezes nem sabe a pessoa que está ao seu lado, você não grava o rosto, ela não está com você no caminho. Ela apenas passou por você numa situação do dia a dia, né, porque estavam juntos pegando aquele trem,
E às vezes outros que já estão afastados há 20, 30 anos já continuam no caminho com a gente, principalmente pela culpa, pela mágoa. Eu nunca tinha pensado por este ângulo, nunca tinha conseguido chegar a esse ponto dessa questão. E como que esclareceu as coisas? Como que ficou assim? Parece que você vira a chave, abre, né? Não precisa Que ótimo. necessariamente ali. Muito bom mesmo. Muito bom. Parabéns. Solange, está fechado seu microfone, Solange. Abri agora. Eu participei uma vez, há muito tempo, de uma mediúnica em que chegou um obsessor, um espírito muito em grande sofrimento, que gritava para uma das pessoas que estava na mesa: por que me mantens acorrentado a teus pés? Por que me mantens com esta bola de ferro? Entendeu? E assim, fez outro significado completamente diferente. Isso deve ter uns 20 anos quase, Miriam. Isso, imagina, agora eu escutando isso, eu tenho outra visão do que ele estava falando. A gente sabia que era um irmão em grande sofrimento, que tinha tido na caminhada um grande entreveiro com com aquele espírito encarnado no momento, mas fez outro significado, mudou o significado. Porque, por acaso, o exemplo que ele usou foi exatamente o quê? Uma bola de ferro no pé, né? Prendendo, segurando, arrastando, e ainda arrastando junto com você. É algema, né? Que coisa, hein? E é dupla, né, Solange? Porque uma bola de ferro é a mágoa do obsessor que se sente vítima. E a Sim, outra bola de ferro é a culpa do obsediado, né? sim, A culpa é como se a culpa do obsediado fosse a amálgama para que a mágoa do obsessor possa grudar, sim. né? Porque vamos pensar assim, Solange, todos nós que estamos aqui pisamos na bola e pisamos feio ao longo de muito tempo, né? Nem se discute isso, né? Né? É Então com você pensa certeza. assim, ó, com certeza deve ter ainda um monte de espírito com os quais a gente tem que se acertar. Sim, E desses, muitos devem estar cheios de raiva e presos a nós. A questão é, eu me liberto da minha culpa para poder começar a me libertar dessa relação, né? Você quer ver que interessante, Solange? Às vezes a pessoa não fala assim, aconteça o que acontecer. Eu não perdoo o fulano. Eu tenho uma parente, Solange, ela também é separação. O marido separou dela, passou um tempo, ela já deve ter uns quase 70, mais de 70 anos. O marido separou dela, passou um tempo, ele casou com outra, depois ele separou da segunda, aí ele casou com a terceira, ou seja, você vê que o sujeito era uma beleza também, casou com a terceira e separou da terceira. E aí a primeira lá atrás, isso já tinha, vai lá, 40 anos que ele tinha largado a mulher. E a mulher falava assim: eu não perdoo, como se aquilo estivesse afetando aquele homem. Ele já estava em outra, aliás, ele já estava na quarta. Percebe? Se você virasse para esse homem e falasse assim: ó, você sabe que a sua ex-mulher não te perdoa, hein? Ele ia perguntar qual delas. Então, o que que acontece? A gente fica. Outro dia eu vi o professor Leandro Carnal, e ele fez uma colocação que eu achei genial. Ele falou assim: mágoa é veneno. E ele disse assim: o pior que a mágoa é você tomar veneno
querendo que o outro morra. Eu não perdoo, eu não perdoo, jamais eu vou perdoar aquele homem. Você está tomando veneno. E o homem já está na quarta esposa. Então é você dizendo assim: não largo, não largo, não largo. Puxo ele pertinho, ele vai andar comigo aqui até eu desencarnar. E, obviamente, quando você desencarna, você vira o quê? Você vira o obsessor. Uma vez, numa sessão de obsessão, eu também ouvi uma coisa muito sábia, Solange, de uma entidade, ela falou assim, ó, ele é seu obsessor. A questão é saber se você aceita ser o obsediado dele. Percebem? Porque ele pode ser seu obsessor, mas você pode não aceitar ser o obsediado dele. Como quem diz, nessa relação eu não entro. Você quer fazer as pazes? Estou aqui para fazer as pazes. Você não quer? Tudo bem, vou tocar minha vida. Quando você quiser fazer as pazes, é só me chamar. Percebe? Ele é meu obsessor, mas eu não aceito ser o obsediado dele. Quando é que eu aceito ser o obsediado dele? Quando a minha culpa me liga a ele. E a sua vibração baixa e sintoniza, Exatamente. né? Agora, isso tem tantos anos que eu escutei isso, mas assim, me lembro que foi, porque foi uma aparição assim muito forte, né? Então, eu guardei na lembrança, porque aquilo sempre ficou um pouco mal explicado na minha cabeça, digamos assim, né? E eu sou dialogadora, mas eu era nova nisso. Era uma das primeiras vezes que eu estava sentando tal numa mesa. E ninguém na mesa abriu a boca para dialogar com o espírito e nem para tomar posição nenhuma. Aí eu me lembro que eu pedi auxílio à espiritualidade. E aí eu percebi chegando uma freira com alguns enfermeiros e tal, e aí o espírito, digamos assim, foi recolhido, o médium se sentou de novo na cadeira, porque ele tinha levantado, e a pessoa que ele estava agredindo, ela ficou como se fosse protegida por uma redoma, porque ela não guardou uma única, ela não tinha consciência do que tinha acontecido naquela passagem. Então foi uma coisa assim que a espiritualidade trabalhou muito ali e nós demos muito trabalho para eles mesmo, porque ficou todo mundo assim meio apatetado, sabe aquela coisa assim, Sim, entende? É muito difícil. Por isso que você tem que estar sem medo e com muita calma nessas horas e muito em paz consigo mesmo. A é. preparação, né, tem que ser muito bem feita consigo mesmo, com a família, com todos, porque você não pode chegar numa mediúnica brigando no trabalho com todo mundo, brigando na família antes de sair, nada disso, que é a sua, o que que você vai atrair ali para a mesa. Sobretudo, saber que você está ali como instrumento de uma equipe De maior, né? Sim, com certeza, e com uma função determinada que é de acolhimento e auxílio, É. né? Você falou uma coisa importantíssima, Solange, fazendo só um paralelo aqui, Miriam, que eu acho que é importante, assim, a gente, dada a nossa condição, Solange, a gente ainda tende muito a tomar partido, né? Sim, O que eu aprendi também em toda relação obsessiva é que o obsessor de hoje foi o obsediado de ontem, sim, que a vítima de hoje foi o algoz de ontem, sim. né? Isso aí Então, se você olha e fala assim, coitadinha dessa moça, tá passando por uma obsessão terrível. Volta um pouquinho mais o filme, né? Volta umas 3 cenas para trás. E aí cai no que a gente falou hoje.
né? Quando você está ali num processo de obsessão, você está ali, a tua tarefa é a conciliação, Sim, né? E muitas vezes eu já vi, Solange, espírita novo, né? Às vezes por falta de experiência, ele achar que ele está numa guerra, ele achar que ele está de um lado, né? Eu tô sim. aqui, eu tô do lado aqui dessa moça, vítima desse malvadão que veio aqui do plano espiritual, né? Eu tô aqui do lado desse rapaz, vem essa mulher malvada do plano espiritual para fazer o mal para ele, e a gente esquece que na verdade você tem ali duas pessoas. E agora eu me esqueci, acho que é o Humberto de Campos que ele fala: toda obsessão é um amor que adoeceu, Que adoeceu, exatamente. É, não é? Porque toda é, obsessão, você pode ver, obsessão tem laço, obsessão tem vínculo, obsessão sim, tem história. sempre. E aí estão os livros da Ivone para contar, Sim, com detalhes, vários deles, né? Vários deles. E mais outros que a gente já tem também disponíveis para ler. E isso é muito, por isso é importante a gente estudar e estar sempre lendo sobre isso antes de fazer algum tipo de trabalho desse gênero, para que a gente não se contamine com esse tipo de sentimento, não tome partido, né, digamos assim, que são coisas assim fundamentais para você ter alguma chance de êxito, né? perfeito. E a gente erra muito, peca muito no início por isso, né? Peca muito. Tudo é vivência, né? Experiência que a gente vai adquirindo. Alguém Exato. gostaria de fazer mais algum questionamento? Isso, cala minha boca mesmo que eu falo muito. Ah, Solange, É. eu já tinha acabado. Elisa, quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Desculpa, Biré, foi brincadeira. Eu sei, Solange. Tô magoada, não, depois você vai ver só, tá? Imagina. Alguém mais, gente? Então, é, a gente agradece novamente. Você viu como mexe com a gente, né? São Que temas bom. importantes e abre muito, né? A gente, às vezes, eu nunca pensei, isso é Jorge, mas nunca pensei por esse ângulo, né? Então, isso é muito importante. Então, para a gente terminar essa reunião que foi tão boa, Thelma, você faria a prece de encerramento da reunião? Tem que abrir seu microfone. Obrigada. Então, os corações, né, preenchidos por essas palavras, agradecemos mais uma vez ao Pai a oportunidade pelos ensinamentos aqui recebidos. Que a gente possa cada vez mais estar em busca, né, desses ensinamentos, desses aprendizados, é uma vivência. E através dela nós conseguimos caminhar, evoluir cada vez mais. Obrigada, Pai, por tudo. Envolva toda a nossa humanidade nessas vibrações de amor, de luz e paz. E agradecemos sempre pela ajuda que recebemos a todo instante, a todo momento, que a gente possa ter, estamos recebendo de aprendizado. Obrigada mais uma vez. Graças a Deus. Obrigada, Thelma. Graças a Então, Deus. a Márcia que faz a programação, né? Então, eu vou deixar os três temas para ela entrar em contato e ver a programação para ver se a gente ainda faz, né, os outros dois temas. A Márcia não está Com certeza. presente, Marcos, porque ela está numa. Ela foi com a Fraternidade Sem Fronteira para o Burundi, né? Onde eles estavam no orfanato do Congo, com as guerrilhas, eles tiveram que mudar de país. Então, ela está esse mês todo lá, ela só volta agora no começo de abril.
Então, assim que ela voltar, cheia de experiências novas também, né? Ela vai entrar em contato com você para remarcar novas oportunidades. Oi, Alvin, Pode contar. chegou no Bom, finalzinho. Ele falou que tava dando, tava dando uma estudada e eu voltei à aula semana passada, aí estava fazendo o dever, você falou para mas, mim. mas eu estava a fim de ver a, a palestra, Muito mas boa, eu já gravei, eu vou subir e ponho o link lá no grupo, tá bom? Como ah, toda terça, tá bem? então tá, beijo. Se Beijo. quiser, eu faço a peça final. Já fez, a Thelma acabou de fazer, Alvin. Você chegou no Ah, final do final. Tá bom, ah, querido? então, então pode me botar para Tita no